Bom dia, vamos orar. Querido Deus, Pai amado, estamos mais uma vez aqui para trazer a sua mensagem, Pai. Coloca o Espírito Santo, coloca uma brasa viva, Pai, para que nós possamos entender a sua mensagem, para que também possamos a praticá-la, Pai querido. Vem inspirar, ajuda-nos para que eu possa falar palavras vindas de Ti, e se eu for muito devagar, para que o Seu Espírito possa falar através de mim, para que as pessoas possam entender a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Bom dia mais uma vez, eu estou nervoso. Uhum. Gente, eu pensei no sermão, ia mudar. Aí quando eu vi a mensagem do pastor Levi de manhã, eu falei, meu pai, eu acho que... Né? Aí eu falei assim, puxa vida. Mas aí eu acabei ficando com o mesmo. Onde está a Nádia? A Nádia está lá atrás. Gente, tá muito alto, Everton? Tá bom? Tá dando chiado? Não, né? Eu vou tirar o óculos, não estou enxergando nada, gente. Meu óculos quebrou. Então eu vou comprar. Tá bom? E há tempos atrás, eu estou com uma preocupação. Que nem eu falei na casa, acho que eu vou morrer. Mas não vou morrer, não. Eu não vou morrer, não. Mas sabe, a preocupação é que nem a semana passada, quando veio a mensagem, eu encontrei um amigo que fazia 25 anos que eu não via. E ele era adventista do 7º dia. Nós fomos fazer delivery na TAFES, eu parei o carro e o cara ficou me olhando assim, eu fui ver assim, falei, é ele. Aí eu vi e falei, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei assim, e como que você está? Ele falou assim, eu estou bem. Eu falei, e a igreja? Estou indo. Eu falei, você está indo? Oh, legal. Você está indo aonde? Estou indo numa outra denominação. Aí ele olhou assim para mim, eu não estou indo, né? Eu falei, não, você não está indo. Você não está indo. Você sabe. Você sabe. Então não adianta você se enganar. Você sabe, não tem desculpa. Quando você sabe o que é verdade, não adianta você vai para um monte de lugar, a coisa não funciona. Né? E ele falou de umas amigas da gente. Eu até namorei com uma outra amiga e ela está fora da igreja. Né? E ela está fora da igreja. Aí ela falou, eu não conversei com ela, mas agora está, sabe, a vontade de falar para ela. Ela já tem netos, e ela falou assim, minha vida está para baixo. E a esperança? E o sermão que eu vou pregar para vocês, eu não, que o Espírito Santo possa pregar para vocês, é a segunda assim, se eu soubesse que você ia morrer, o último sermão, o que eu ia falar para você? Vocês já pensaram nisso? E a Roberta, quando nós fomos ver o filho da... É Rita? Dida. E a Roberta falou uma coisa no carro. Ninguém falou nada quando nós voltamos, ela falou assim, ele tinha 15 anos. Hã? Anyway, 16 anos. E aí? E depois? Será que ele tinha planos de morrer? Vocês já pararam para pensar? Vocês pararam nisso para refletir? Se você, na sexta-feira, o que você falaria para ele? Hã? O Everton contou a experiência ontem da mãe da Sônia, que ela faleceu. O que você falaria para ela? Hã? Se você fosse amigo do ator, qual é o nome dele que morreu? Hã? Robin Williams. O que você falaria para ele? Vocês já pensaram? Você já começou a pensar assim, as pessoas que estão à nossa volta,
Aquelas pessoas que estavam lá no Iraque, que são cristãos, que foram tudo mortos por ser cristão. O que você falaria para eles? Já pensaram? E o que você está fazendo? Eu vou ler aqui, ali se encontra assim em Atos 6, e a história sobre os diáconos. E interessante quando a gente vai lendo, e a gente não sabe nada. Atos 6, no versículo... Vamos começar no 1, depois eu pulo. Fala assim, ó. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas com os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonamos a palavra de Deus para servir as mesas. Aí pulando por cá, aí depois fala assim, então, aí fala assim, ó. Aqui, ó. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. Homens cheios de sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento de quê? Tá caindo toda hora, né, gente? É que eu mexo demais. A sabedoria é conhecer a palavra de Deus. E vocês, a gente vê a história de Salomão, você sabia? Aí eu lendo no comentário bíblico, no Espírito de Profecia, sabe o que falou? Sabe quem foi sábio que nem Salomão? Ninguém? Estevão. Sabedoria é ser guiado pelo Espírito Santo, gente. Sabedoria é conhecimento da palavra. Não é só conhecimento, é viver. Porque ali, quando a gente começa a ler em Atos, diz que eles convocaram. Interessante que os judeus tinham um monte de facção. Tinham os helenitas, tinha um monte. E eles se reuniram todos. Cada um pensava de uma maneira diferente. Para Estevão, se reuniram todos para derrubar ele, para falar contra ele. Ninguém conseguia. Ninguém. Já pensou nisso? Não é sabedoria de argumentos, não. Ele tinha o Espírito Santo na vida dele. E ele falava com autoridade. Já pensaram nisso? Falar com autoridade, a pessoa vir para você falar assim, ó. E ele ficar quietinho. E no comentário aqui no Espírito Santo, ele fala assim, ele era tomado por sabedoria e os anjos, o inimigo não estava contente com ele. Por quê? Já pensaram? Porque ele fazia o quê? Pregava o evangelho. O inimigo está contente com você? Não está acontecendo nada na sua vida? Comece a orar. Comece a orar. Se você... Eu vi uma experiência que me veio agora. O pastor Mark, uma vez um grupo de pastores, né? O cara estava estudando para ser pastor. Aí um aluno falou assim, pastor, agora que eu sou sendo pastor, que eu estou para o ministério, minha vida tá bem, não acontece nada. O professor falou assim, começa a orar para Deus, porque você nem incomodando o inimigo, você está incomodando. E muitas vezes nós queremos a vida suave. Se sua vida está em dificuldade, se está havendo turbulências, é porque você está incomodando. Tá? Porque se não acontece nada na sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a Bíblia mostra isso.
Todas as pessoas que estavam com Deus, quando começava a pregar o evangelho, vinham o quê? Perseguição. E muitas vezes nós achamos, nós queremos vida. Eu aceitei Jesus, minha vida agora. Eu não quero saber. Eu era mais contente lá fora. Por quê? Você estava amarrado no anzol. E a gente não percebe essas coisas. Você estava amarrado aqui e fala assim, não, eu era livre. Você é livre nada. A gente pensa que é livre. A gente pensa, fala assim, mas minha vida é atribulada. Por que você reclama? Por que eu reclamo? Não é verdade? A gente reclama da vida, a vida. Lá fora eu ia, eu bebia, eu fazia isso, eu fazia um monte de coisa, agora eu não posso fazer nada. E minha vida assim, sabe por quê? Porque você não conhece Jesus. Se você conhecesse Jesus, se você tivesse o Espírito Santo na sua vida, você tinha prazer por essa causa. Você tinha alegria, tinha um fervor de estar aqui. Por isso que muitas vezes é cansativo vir aqui, a gente fica dormindo aqui, ó. Então, na hora de dormir assim, ó, tudo incomoda. Porque nós estamos longe, longe, longe. Só pensamos na gente. Os discípulos que e a gente só vê uma vez de Estevão. A gente vê ele, a convocação dele, ele na frente da sinagoga e depois Estevão terminou. Você não vê mais nada. Você não vê mais falar nada dele. Fala, essa é a vida de Estevão. Ele foi, o Espírito Santo tomou ele começou a falar, e ele é julgado. Já pensaram nisso? Ele vai pregar o evangelho e a pessoa vai e levanta todo mundo para matar ele? Já pensaram nisso? Fala, Senhor, o que está acontecendo? Eu vou pregar o evangelho, acontece isso comigo? Gente, vamos ler aqui um pouquinho, continuando aqui, e fala assim, ó. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura isto é assim? Então respondeu, varões e irmãos e pais, ouvi o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esteve na Mesopotâmia, antes de habitar em Arão. Gente, uma coisa, outro ponto importante. Quando ele estava no Sinédrio, a Bíblia fala aqui, que quando o Estevão entrou para falar, o olho dele, se vocês verem, o que aconteceu? Que as pessoas fixavam o olho dele, o que acontecia? O rosto dele, o quê? Resplandecia. O rosto dele resplandecia. As pessoas viam. No Velho Testamento resplandeceu o rosto? Moisés. Quem tinha sabedoria? Salomão. Quem tinha? Estevão. Você viu o significado? Você viu como os filhos de Deus têm as características do mestre? Ele foi apedrejado, ele foi morto, que nem Jesus. E no final, ele fala o quê? Não imputes. A pergunta aqui na classe fala assim, como eu vou amar meu inimigo? Eu não vou amar o meu irmão, porque nem a gente sabe amar o irmão. Mas a pergunta foi um negócio, estavam falando sobre o inimigo, amar o inimigo. Dá para a gente ver a história de Estevão aqui? O que motivava ele a ter o amor? O cara morrendo, se apedrejado, e falar assim, Senhor, não impute esse pecado. Vocês viram aqui na escola sabatina, lá da Rússia, dos mafiosos, que tentou matar o cara antes lá? O que o cristão falou para ele? Perdoar eles. Quem matou? É difícil, gente. É difícil ou não é difícil? É muito difícil? Não é. Sabe por que é difícil? Porque nós não temos Espírito Santo. Se tiver Espírito Santo, a coisa vai assim, ó. A gente nem vai ver que a gente perdoou. Essa é a dificuldade.
A dificuldade é porque a dose do remédio não vem. Aqui na América é diferente do Brasil, né? Aqui você vai no médico, ele começa a dar o quê? Ele vê seu peso, não é? Porque eu lembro disso porque a Nicole ficou 40 dias na UTI. A Nicole era para ter morrido, gente. Eu olho para minha filha e falo assim, ó, você... Às vezes ela fica brava comigo. Eu falo assim, ó, minha filha, Deus te deu a segunda chance, viu? Se aproveite. Mas é sério, eu não aviso não. Tá errado? Tá. É desse lado. Não, é verdade, gente. A gente fica brincando, mas é verdade. Eu tenho que falar para minha filha. Eu tenho que falar para ela se eu não falar. Gente, a gente começa a ler a Bíblia, que nem negócio assim. O último sermão que as pessoas iam morrer, minha filha era para estar morta há 25 anos atrás. Deus deu outra chance para ela. Ela morreu. Ali, Deus ressuscitou ela e nós tínhamos que pagar uma dívida. É ilegal, não tinha papel, não tinha nada. Tá? E você não vai falar nada? E você não chama o seu filho? Será que Deus não vai cobrar isso de você? Já parou isso para pensar? Deus vai cobrar isso de você? Deus vai cobrar isso de você, das pessoas que trabalham com você? Gente, eu fico preocupado. Nós limpávamos a casa de um cliente lá, de uma vez depois ele estava com câncer de pele e daqui a pouco morreu. Aí eu fico Essa semana, eu fui lá no Napoleão, o patrão dele, o velho que foi, morreu. E pior que o cara não queria saber de Deus, ele ficava gozando de você. E quando eu fui, ele não tinha morrido ainda. Aí o Napoleão falou assim, o velho está morrendo, ele não está comendo, não está nada. E sabe qual era a minha preocupação? Eu não falo tudo isso de inglês. E eu tive um monte de oportunidades, ele aqui e eu aqui. Será que eu falei que ele viu alguma coisa de cristão na minha vida? Hã? Ele era um ateu, gozava. Eu assisti o filme... o cara que é o professor lá no final, que ele morre, e o pastor, sabe? O pastor clamando, clamas Jesus. E eu comecei a pensar nisso. Já imaginaram? As pessoas do seu lado morrendo, você não está fazendo nada. E você não fala de Jesus. Você não... Falar não. Falar às vezes a gente fala. Mas a gente não tem poder de falar e não vive como um cristão. Já pararam isso para pensar? Já começaram a ver? E muitas vezes nós vamos perder o céu e as pessoas vão cobrar isso da gente porque a gente não viveu e não falou para as outras pessoas. Hã? Já pararam para pensar? Como nossa vida ia ser diferente? Como a gente ia querer ver as coisas diferentes? Porque a gente perdeu o céu e as pessoas não iam por causa da gente porque a gente deu um mau testemunho. Porque não viveu o evangelho como tinha que viver. E não tem desculpa porque tem a Bíblia, tem o Espírito de profecia, mas muitas vezes nós não queremos. Falamos assim, essa velha... Desculpa, eu não estou menosprezando. Fala assim, ela escreveu isso há 150 anos atrás. Mas há 150 anos atrás era o Espírito Santo que iluminou. E as coisas estão acontecendo agora, dentro da igreja e fora. Só que nós não percebemos. Cada dia as coisas estão acontecendo. A perseguição em países estão demais, só que a gente está dormindo aqui que nem na América, tá? A gente não vê. Lá ali na África, na Nigéria, no Sudão, você não pode ser cristão, não pode falar nada. As pessoas banem você, querem matar você. E você está aqui, sentado no banco em alto, sem fazer nada. Não estou falando de você não, estou falando para mim também, gente. Não fica bravo comigo, não. Tá? E a gente não está fazendo nada, não está vivendo o evangelho. Uma vez que nós muitas vezes estamos perdendo tempo. Estão prejudicando as pessoas de ver a Jesus. Sabe? Estevão era poder, tinha um poder, tinha um Espírito Santo na vida dele, as pessoas incomodava.
Incomodava porque tinha sábio, ele vivia o Evangelho. Ele não só falava não, ele vivia o Evangelho. Deixa eu ler aqui umas coisas para vocês, gente. Ó, aqui fala assim, ó. Porque eu vos darei boca de sabedoria e não poder resistir, nem contradizer todos quanto eles se puseram. Aqui, ó. Quando Estevão se colocou face a face com seus juízes para responder à acusação de blasfêmia, um santo fulgor resplandeceu o seu rosto. Todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Muitos que contemplaram esta luz tremeram, velaram o rosto para a mais penetrais incredulidade dos príncipes e não se abalaram. Será que não acontece isso aqui também com a gente? Como que é o nome do irmão que veio pregar aqui 2 semanas atrás, que era de Boston? Carlos Marcos, que o Naldo chamou? Será que não acontece a mesma coisa com a gente, quando vem uma mensagem dura para a gente? Sabe por que a mensagem dura? Porque muitas vezes nós não queremos mudar a mensagem. Nós não queremos mudar a nossa vida. Por isso que é duro e nós não aceitamos. Nós falamos dos fariseus, das mesmas coisas, mas acontece a mesma coisa com a gente aqui. Porque às vezes vem as mensagens aqui para a gente mudar, para a gente fazer, para falar assim, ó, Deus fala assim, ó, eu vou dar um choque nesse povo para ver se muda, acorda. E nós às vezes ficamos bravos, eu não quero saber quem é esse para vir falar as coisas para mim. Só que é a mensagem que Deus mandou para você aqui, mandou para mim. Só que muitas vezes nós não aceitamos. E pior de não aceitar, nós ainda começamos a falar mal. Que nem os fariseus, que nem os saduceus, fazemos a mesma coisa. Não foi isso que fizeram com Estevão? Não sei o que eu estou falando, não. Abre a Bíblia. Atos 7 está falando isso. Vira o rosto resplandecendo. Obreiros evangélicos falam assim, sabe o que aconteceu? Os anjos estavam ao lado de Estevão, iluminava a coisa. Só que muitas vezes os anjos estão iluminando a gente, mas os anjos do inimigo estão do outro lado e começam a levantar oposição contra a mensagem de Deus. E nós não percebemos que o inimigo está levando a gente, e nós continuamos. Nós começamos que nem a vaquinha que vai para o presépio. Ele foi interrogado quando a verdade as acusações contra essas fez. Estevão como sua defesa com a voz clara, penetrante, que repercutia pelo todo o recinto do conselho, com palavras que mantinham a assembleia absorta. Isso não é Espírito Santo? Já imaginou? Será Estevão vai ser aquelas pessoas que no final dos tempos vai acontecer as mesmas coisas. A perseguição vai vir, gente. Queira ou não queira, ela vai vir. Você tem conhecimento da palavra? Você vive a palavra? Eu quero ler mais uma coisa. Nádia já está pronto? Não vai funcionar? Só o áudio? Dá para ouvir a voz da moça? Tá bom, então pode passar. Depois, espera um pouquinho, só espera um pouquinho. Eu vou ler uns aqui. Gente, eu estou lendo porque eu não tenho habilidade de colocar no PowerPoint. Entendeu? Ó, a irmã fala assim, ó. Precisamos, quando falar homens, é homens e mulheres, tá? Precisamos de homens de fibra, homens que não estejam à espera do seu caminho aplanado e removido todos os seus obstáculos. Homens que se alentam com o zelo, não o desfalecido esforço dos trabalhadores desanimados, e cujo coração esteja inflamado do amor cristão, e cujas as mãos sejam fortes para a obra do Senhor.
Não sou eu que estou falando. Se você for desanimado, se você for, aqui não é o seu lugar. Alguns que se entregam ao serviço missionário são fracos, sem energia, sem entusiasmo e facilmente desanimados. Falta-lhes iniciativa. Não tem aqueles positivos traços de caráter que dão força para fazer alguma coisa. O espírito é a energia que ilumina o seu entusiasmo. Aqueles que desejam o sucesso devem ser corajosos e otimistas. Devem cultivar não só as virtudes passivas, mas as ativas, respondendo com doçura para afastar a cólera. Devem possuir a coragem de herói para resistir o mal. Com a caridade tudo suporta. Carecem da força do caráter para que sua influência exerça um poder positivo. Não sei o que estou falando. O Espírito Santo fala para você e para mim. Deus fez um chamado para você. Deus fez um chamado para todos nós, para que com as pessoas que nós estamos ao nosso redor, o que nós estamos fazendo. Fazendo não, como nós estamos vivendo. Eu vou mostrar um vídeo que o pastor Rafael fez na Igreja Central de Curitiba, que me chamou. Nádia, pode passar? Passa aí, depois eu... Aí eu termino, gente, é rapidinho. Segura. Só jovens. Pedindo a Deus forças para aquela hora. Quando eu abri o meu computador, a minha rede social, tinha algumas amigas ainda conversando e umas perguntando para mim: a Débora Paró de Assunção é a tua filha? Sim, que tinha saído uma lista cujo nome da Débora estava entre essa lista como os primeiros falecidos. Sábado, dia 27 de janeiro, foi uma data comum para mim. Foi um dia normal. Eu fui sábado de manhã na igreja. Tardezinha eu comecei a conversar com as minhas amigas. Comecei a desabafar. Então elas me convidaram para mim sair. Ela não eu não morreu, tinha aceitado. ela estava apenas desmaiada. Que eu não vou nesses lugares. Chegamos lá, tinha muita gente na fila. Quando eu entrei, já estava lotado. A mais badalada da cidade era a Kiss. A primeira coisa que eu pensei era sair dali, porque tinha muita gente, estava muito abafado, tu não conseguia se mexer. Ela saiu da igreja, você viu, né? Mas aí... E foi pra balada. Acho que é uma tentação, sabe? Que tu entra ali, tu quer ficar ali um pouco, né, que seja. Que eu vi foi uma correria. Quando alguém gritou que estava pegando fogo, eu não acreditei. Aí que eu peguei as minhas amigas, as gurias estão pegando fogo. Uma estava já alcoolizada, então eu puxei elas pelo braço e levei até onde eu consegui. Sobrevivência ali, sabe? E eu não conseguia, eu conseguia respirar, só que aquela fumaça era muito tóxica. Eu tava perdendo os sentidos, sabe? Eu pedia pra Deus pra me salvar, que eu tinha errado mesmo. Eu não devia ter ido.
eu já estava achando que eu ia ficar ali mesmo. Senti morrendo. Foi na hora em que eu desmaiei. Foi então que um segurança da boate insistiu em me salvar. E me levou até o estacionamento em frente à boate. Pior ainda, porque eu vi muitas pessoas morrerem. Quando eu me aproximei da boate lá, né, já me deparei assim, com umas 30, 40, 50 pessoas, talvez mais, já deitadas no chão, a maioria mortas, né, e outras pedindo socorro. E eu não podia ajudar ninguém, tinha que primeiro procurar minha filha. A princípio eu não reconheci ele, então ele me levou no hospital. Um pai é triste, sabe? Principalmente a mim, que eu levei ela e as duas amigas pra boate, questão de 2 horas atrás, 2 horas e meia, e depois lá buscar, Deus o livre que tivesse acontecido algo pior, né? Quando eu vi a minha mãe, ela foi uma das que insistiu muito pra mim ficar em casa ou sair com ela, sair com eles, e eu desobedeci. Ok, pode tirar, vai ficar disponível aí para a igreja depois. Só coloca o pensamento para a gente orar aqui. Gente, esse vídeo foi na Boate Kiss. Lembra que morreram 200 e quanto? Nada? Foi 200 e poucos lá no Rio Grande do Sul. Vocês entenderam que a menina estava na igreja, de manhã no culto. Falaram com os amigos, à noite estava na boate, a mãe falando, chamando. Só que nesse vídeo não tem uma outra também adventista lá, que puxou. Deus deu uma chance para ela. Deus está dando uma outra chance para você. E se ela tivesse morrido? Vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar? O que você teria falado antes? O que será que o pastor falou, quem pregou para ele aquele dia? O que falou para ele? Para o menino que faleceu na sexta-feira antes. Já pararam? A responsabilidade. E o pastor Rafael está contando ali, contou uma experiência também da mesma coisa. O menino estava, 2 meninos, eu não sei se na central de Curitiba ou lá, é no sul do país. Eles estavam na igreja, e eles foram para a balada. Aí os dois falaram assim, aqui não é o nosso lugar, eu preciso ir embora daqui. Aí o outro falou, não, eu vou, não vou. Aí foi. Aí na sexta-feira, estava a semana de oração. Aí o pastor fez o chamado e falou, pastor, eu preciso falar com você, urgente. Eu não consigo, mas eu tenho que mudar a minha vida. Aí o pastor falou assim, tá bom, vamos conversar. Ele falou assim, eu preciso conversar muito sério com o senhor. Eu tenho um relacionamento com a minha namorada e contou as coisas. Mas isso não é um ponto importante. Aí o pastor falou assim, mas eu tenho um compromisso, eu não posso. Tá bom, então vamos marcar. Aí passou, ele foi, e ele não resistiu, e foi de novo para a balada. Era fim de semana. E ele foi no sábado, não, foi na quinta, aí na sexta-feira ele foi de novo. Aí o pastor falou assim, pastor, eu preciso conversar com você, eu não consigo, eu não preciso. O outro falou, não, aqui não é meu lugar. E ele, sabe a luta de vai, não vai.
Aí ele falou, tá bom, vamos conversar. O pastor, eu não posso, eu tenho um compromisso. Tá bom. Aí ele continuou. Aí ele falou assim, eu vou. Os amigos ligaram para ele, vamos. E ele pegou o carro, foi. Aí foi, voltou. Aí no sábado, o telefone, plim, pastor, o senhor está aqui, nós gostaríamos que o senhor falasse que a mãe, o menino, fulano de tal, faleceu. Aí o pastor parou assim, falou assim, se eu soubesse que era a última chance, eu tinha largado tudo e tinha falado com ele. Tudo. Porque eu fiz o apelo, o menino não aceitou. No dia seguinte, o pastor estava na igreja fazendo o funeral. O que você ia falar para ele? Qual é a preocupação? Pararam para pensar na gravidade das pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nós não teremos a oportunidade de ser que nem Estevão, mas às vezes nós temos uma oportunidade de viver e de falar para as pessoas, e muitas vezes nós não falamos com medo que ele vai ficar chateado. A Nádia tem um texto, lê aí, Nádia. É um texto da Ellen G. White, que fala assim: anjos estão observando uma casa distante. Os jovens estão ali reunidos. Há som de música vocal e instrumento. Cristãos estão reunidos ali. Mas o que se ouve? É um cântico, uma canção leviana, própria para dançar. Vejo os puros anjos recolherem a luz para si mesmo, e as trevas envolvem os que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena. Estão tristes. Veja, estão chorando. Vi isto repetidas vezes entre os observadores do sábado, especialmente aí o texto que segue, a música tem ocupado as horas que deveriam ser dedicadas à oração. A música é um ídolo para que muitos cristãos, observadores dos sábados, adorem. Satanás não se opõe à música, uma vez que possa se torná-la um canal através do qual tem acesso à mente dos jovens. Gente, não é só jovem não, viu? Há velho também e adulto, tá? Muitos de nós escutamos as músicas, qualquer música, que quebra. Eu não escuto, mas quer ver uma coisa? Eu vou dar o meu... De manhã eu estou bem trabalhando. Eu pego... 6 horas tem um encontro lá, o pastor Levi, eu estou bem. 9 horas, daqui a pouco eu percebo que eu me desliguei. Sabe por quê? Eu ponho no rádio de esporte, notícias. Tá? Estou sendo sincero com vocês. E eu falei assim, puxa vida, mas por que a coisa? Falei, estou fazendo uma coisa grave? Não, eu gosto de esporte. Eu gosto de futebol, eu gosto de beisebol, eu gosto de basquete. Eu gosto de ouvir as notícias. Quebra. Sem você perceber. Gente, é difícil. É difícil. Mas nós temos que lutar. Se a gente fizer a nossa parte, Deus vai completar. Mas a gente tem que caminhar. A gente tem que ir em direção. Não adianta a gente falar assim, tá bom, então desse jeito eu vou largar tudo e fazer. Não é esse o objetivo. Esse é o objetivo de Satanás para derrubar a gente. É uma luta, você vai cair, levanta e volta para Deus. Esse é o objetivo. Caiu, de novo, Senhor, me dê força. Não adianta a gente falar assim, desse jeito eu não quero ser. Esse é o caminho, essa é a trajetória. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Paulo levou tempo para ter um encontro com Deus. O Espírito Santo não tocou em Paulo? A Bíblia fala aqui, o Espírito de Profecia fala
que o Espírito Santo começou a trabalhar no coração de Paulo, quando as vestes dele caiu do lado dele. Quando Paulo foi perseguido. Se a gente vê continuar a história, o que aconteceu? Ele pegou a coisa, pegou as vestes, foi aonde? Em Jerusalém para fazer o quê? Para prender e matar as pessoas. O Espírito Santo não estava trabalhando com ele? Estava. Mas por que Paulo não mudou? Não será que a minha história e a sua de Paulo também é a mesma coisa? E quem foi Paulo? Paulo foi um assassino. Se você apoia a pessoa a morrer, o que você é? Hã? Você participou, meu irmão. Não adianta você falar assim, eu vi ele matar, não fiz nada. Você não fez nada, você é participante. Entendeu? O que Deus fez depois com Paulo? Imagine, quem é Paulo? Uau! Mas quem fez o trabalho? O Espírito Santo. Através de quem? Estevão. Ele tem diferença de Paulo e de Estevão, de você e de ele? Nenhuma. Gente, as oportunidades Deus está dando, que nem a menina aqui. Apesar, ela foi na igreja, não resistiu, foi para a balada, era para ter morrido ali, era para estar no caixão. Você viu a mãe falando? O nome da filha saiu lá no negócio? Na lista, saiu na lista de mortos. Já imaginou? Eu não gostaria de passar. Já pensou? Misericórdia, gente. E pior que a mãe insistia. Não vai, filha, não vai. Ela, eu vou, e foi. Oi? E o pai levou. Olha a coisa. O pai levou até boate. Você não viu o testemunho do negócio? Depois entra lá e pega o testemunho, tem um testemunho lá no YouTube. Na Igreja Central de Curitiba você vê lá o testemunho dela. E no outro testemunho ainda fala da outra menina que estava lá, que puxou ela, que estava fora da igreja, puxando ela para lá. Você quer passar por isso? Mas você não precisa ir numa boate. Isso pode acontecer um carro, bater, ou que nem o menino que estava dormindo lá, de repente, acordou e perdido. Deus está dando mais uma chance para você e para mim. O que você vai fazer com a sua chance hoje? O que você vai fazer? Vai pegar ou vai largar? Ou você vai fazer que nem... O que aconteceu com... Como que chama o presidenciável que morreu? Vocês viram a entrevista dele no Jornal Nacional? Hã? Vai na Globo, lá no G1, lá você vê a entrevista dele antes. A Marina falando antes, assim, uma hora antes. Uma hora depois, ele saindo do Rio para São Paulo. De repente a coisa... Cadê o Eduardo Campos? Você sabia que a filha dela estudou na escola adventista? Lá no Paraná. Deus deu mais uma chance para ela, para as pessoas que não estavam, para a esposa, para o filho. Se você estaria no voo, o que ia acontecer com vocês? Primeira ou segunda? Não. O primeiro, sabe qual é? Primeira ressurreição ou segunda? Desculpa. A primeira é com Jesus. Gente, eu estou falando para a Rosa ficando doido comigo. Falei, se Deus achar que eu não vou resistir, se eu estiver preparado, Ele pode me levar que eu vou bem. Eu vou bem, gente. Eu não vou nem chorar, quero que chore, viu? Não. Verdade. Se Deus achar, falar assim, achei sua ficha, pode me levar? Pode me levar. Estou bem. Agora, já pensou? A gente, depois de tudo, e morrer perdido? Já imaginaram? Segunda ressurreição? Gente, o mundo está acabando. O mundo está indo de mal a pior.
Não tem mais esperança, viu? Estados Unidos, América, não tem. Essas coisas, esses ataques que as pessoas estão fazendo com o cristão, quando bater na nossa porta, a gente vai ver, viu? Quem é quem, viu? Tá? Aí vamos ver se você é cristão mesmo. Falar, e Cabo Verde eu era? Você, para mim terminar, vou contar uma experiência que o pastor McFinn contou. Antes de cair o comunismo lá, né? Continua o comunismo, né? Mas em outras palavras, eles estavam reunidos numa igreja. Aí entrou 2 pessoas da KGB. Aí falou assim para todo mundo, falando assim, que nem aqui, pouquinho de gente que nem está assim, pouquinho não, nós somos muito, viu? Não somos pouco não. Aí entrou assim e falou assim, nós vamos dar 5 minutos para quem, todos cristãos, todos adventistas do 7º dia, tá? Falou assim, vamos dar uma chance. Quem quiser pode sair agora. Era uma casa secreta. Vou dar a chance de sair. Aí olhou para o lado. Você sabe, né? Não. Ficou um povo. A maioria saiu. Sabe o que a gente secreto? Agora vamos orar a Deus. Vamos fazer. Eles eram agentes secretos, mas eram cristãos. Aí viu quem é quem. A prova está vindo. Aí vai mostrar quem é quem. Fala assim, Ananias pregava, mas ele era um. Pregava não. Mas é. Vai chegar a hora de mostrar quem você é. Se você é verdadeiro ou se você é falso. Se você é dólar mesmo ou você é falsificado. Tá, gente, que essa é a meditação, a minha mensagem, para que nós possamos se apegar na palavra. Se apegar não, viver a palavra. E a gente não vamos postergar, vamos tomar uma posição ao lado de Deus, vamos tomar agora, viu, gente? Mesmo que se você for batizado, é cada dia, o Espírito Santo é o batismo diário, é todo dia, toda hora. Toda hora você tem que, Senhor, me batiza. E agora eu já fechei o livro, senão eu ia mostrar para vocês. E fala assim, o Espírito Santo sabe por que não vai cair na gente? Se a gente não fazer nada, e a gente não quer fazer nada, e a gente não quer mudança. Então o Espírito Santo não vai cair na sua vida, se você não quer mudança. Se você não quer mudar de vida, esqueça. Não vai acontecer nada na sua vida. E você vai se perder. Terminei. Qual o hino que vamos cantar?